Tantas casas e entidades beneficentes que dependem do aluguel de máquinas e equipamentos médicos podem ter um impacto econômico importante se o texto que regulamenta a reforma tributária não sofrer alterações no Senado. De acordo com um estudo feito pela Tendências Consultoria em parceria com a Associação Brasileira das Locadoras de Equipamentos Médicos, a ABLEM, a carga tributária sobre o aluguel desses equipamentos passaria dos atuais 8% para quase 21%. No texto que tramita hoje, está prevista uma redução dos tributos apenas para a venda desses dispositivos, mas a locação fica de fora. O advogado, membro e representante da ABLEM, Ricardo Fiuza Neto, explica que a locação com uma tributação reduzida beneficia diretamente o SUS e a população que depende do serviço público de saúde, já que renova e amplia o número de equipamentos médicos sem causar impactos significativos sobre a arrecadação. A redação atual desses artigos vai causar um impacto tributário gigantesco, principalmente para as santas casas, entidades beneficentes e hospitais de pequenos portes, que atendem hoje por volta de 80% da demanda do SUS no Brasil. Como essas entidades são custeadas pelo SUS, elas não vão se acreditar CBS da IBS. Consequentemente, o custo delas, o custo de locação, vai ficar muito mais alto do que o setor privado. Para a ABLEM, apenas uma pequena mudança no texto do PLP 68 pode resolver a questão. A substituição do termo venda para fornecimento passaria a permitir que o setor de aluguel também fosse beneficiado pela alíquota reduzida. A associação vem trabalhando no Congresso para tentar ajustar o texto, afirma Fiuza. A falha nessa redação é clara, né? É uma falha que não prejudica só a locação de equipamentos, mas ela prejudica principalmente a população que mais precisa, que depende do serviço público para ter acesso à saúde. Para o SUS, a possibilidade de locação com redução de tributos poderia acelerar muito a renovação e o aumento do número de equipamentos médicos. A locação é uma solução mais flexível e que exige menos capital. De acordo com a informação oficial, a vacina oral da poliomielite será substituída por dose injetável considerada mais segura e eficiente. Essa medida é parte do processo elaborado para a erradicação da poliomielite no Brasil. Portanto, a partir da segunda, 4 de novembro, o Ministério da Saúde fará a substituição das 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, popularmente conhecida como gotinha, por uma dose da vacina injetável. A partir então do próximo mês, as ações estarão concentradas na aplicação de apenas uma dose de reforço aos 15 meses de vida da criança. Dessa forma, o novo esquema vacinal está dividido da seguinte forma: aos 2 meses, primeira dose; aos 4 meses, segunda dose; aos 6 meses, terceira dose, e finalizando com a dose única de reforço aos 15 meses. Na dúvida, consulte um médico de segurança e de confiança. Em Nova Friburgo, no estado do Rio, e seguindo exemplo de muitas outras, a Secretaria de Saúde já está se preparando para essa mudança ao comunicar a informação através das redes sociais. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mais de 341 mil acidentes com animais peçonhentos foram registrados no ano passado, um aumento de mais de 40 mil casos em relação ao período anterior. Grande parte dos casos, 32 mil, foram causados por serpentes. Em todo o mundo, até 5 milhões e 400 mil pessoas são vítimas de picadas de cobra. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, isso leva a cerca de 400 mil amputações
pulmonares e outras deficiências permanentes por ano. Atenção para os primeiros socorros. É importante lavar a região da picada com água e sabão. Levar a vítima imediatamente para atendimento médico e jamais aplicar qualquer tipo de substância, como álcool, borra de café, vinagre, urina ou fazer torniquete no local da picada. Soros antivenenos para a picada de animais peçonhentos são produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde adquiriu em seu último contrato junto ao Butantan 450 mil frascos de antivenenos. O aumento faz parte da estratégia para que o Brasil alcance os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que prevê a redução de 50% da mortalidade decorrente de acidentes peçonhentos até 2030. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Não é só no noticiário policial, nos debates políticos e nas redes sociais. A violência eleitoral está também nos números. Dados do boletim trimestral do Observatório da Violência Política e Eleitoral mostram que entre abril e junho deste ano foram registrados 128 casos de violência contra lideranças políticas, o que mostra um aumento em mais de 100% em relação ao trimestre anterior. A região mais atingida foi o Sudeste, com 47 casos. São Paulo é o estado mais violento, 21 casos, seguido por Bahia e Rio de Janeiro, ambos com 15 registros. Para o especialista em segurança e professor da FGV, Jean Menezes de Aguiar, o que estamos vendo hoje na política é um reflexo da sociedade violenta que temos no Brasil, com 60 mil homicídios por ano. Mas Menezes destaca outros pontos. A entrada do crime organizado na política, que políticos possam obter com mais facilidade essas vinganças e esses crimes. Agora, poderia ser esta uma das explicações. Só se fala em PCC nos debates em São Paulo. Então você vê que o PCC virou meio que um ator coadjuvante aí. O especialista ainda levanta uma outra característica da sociedade que vem tomando corpo a algumas eleições: o acirramento da agressividade e das emoções exageradas, que acabam resultando em violência física. Ele usa o exemplo do candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, para explicar um ponto que está previsto no direito penal. Essa emoção com violência está prevista como total atenuante do processo penal. Por isso que não deverá acontecer nada com o da Atena. Relembrando o episódio em que, durante um debate na televisão, o candidato Pablo Marçal, do PRTB de São Paulo, recebeu uma carta. Foi aprovado pelos vereadores de Nova Friburgo, na região serrana fluminense, em primeira discussão por 13 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção, o projeto de lei que obriga a instalação de aparelhos detectores de metais nos estabelecimentos escolares do município, sejam eles de qualquer nível de ensino. De acordo com o autor do projeto, o objetivo é garantir a segurança de todos os frequentadores das unidades e cobrir também e coibir, na verdade, a entrada de revólveres, facas, estiletes, navalhas e outros objetos semelhantes. O projeto passará por uma segunda discussão, em data não informada, pela assessoria da Câmara. De acordo com a proposta, no caso de o equipamento emitir o alarme ou sinal sonoro, um funcionário designado pela administração, devidamente preparado e habilitado, fará inicialmente a orientação do usuário sobre a retirada do objeto antes de entrar. Permanecendo o bloqueio, o responsável pela fiscalização poderá solicitar a exposição dos pertences sem constrangimento à pessoa revistada. O texto determina a prioridade de instalação dos detectores em escolas localizadas em áreas com índices expressivos de violência. O não cumprimento da lei pode acarretar sanções civis, criminais e administrativas. Não foi esclarecida como ficarão os gastos com treinamentos, manutenção dos equipamentos e educação para o processo. Resta saber se o projeto em questão envolveu os profissionais da educação
na elaboração e discussão da medida, prevendo efeitos práticos e consequências. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Ministério de Minas e Energia anunciou esta semana que o programa Luz para Todos, criado em 2003, beneficiou 3,7 milhões de famílias e 17,5 milhões de pessoas em todo o país. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o programa foi fundamental para garantir o acesso à energia elétrica em regiões remotas, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Entre 2020 e 2024, o governo federal intensificou os esforços para levar energia elétrica às regiões remotas da Amazônia. Como resultado, mais de 44.835 famílias, ou seja, aproximadamente 179 mil pessoas, passaram a ter acesso a esse serviço essencial. A ação demonstra o compromisso do governo em promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável na região. Apesar dos avanços, o Ministério de Minas e Energia reconhece que 330 mil famílias, cerca de 1.300.000 pessoas, ainda vivem sem energia elétrica. O combate à pobreza energética é uma prioridade para o Ministério, que intensificará a busca por novos beneficiários e a ampliação do programa em áreas remotas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Levantamento feito pelo portal Brasil 61 mostra que o Brasil tem 92 cidades bilionárias distribuídas entre as 5 regiões do país. Os dados são referentes ao ano de 2021, os mais recentes disponibilizados. O estado que concentra o maior número de cidades bilionárias é São Paulo, com um total de 29. Entre elas está Barueri. De acordo com o Sebrae, em 2022, os setores econômicos que mais reuniram trabalhadores no município foram os serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas. A região Centro-Oeste, que aparece com 7 municípios bilionários, tem como um dos destaques o município de Rio Verde, em Goiás. De acordo com o governo do estado, trata-se de uma das principais economias da unidade da federação, com pilar mais voltado para o agronegócio, sobretudo para as agroindústrias. No sul do Brasil, os 3 estados contam com cidades bilionárias, e entre elas está a catarinense Balneário Camboriú. Forte no setor de turismo, o município recebeu só em janeiro de 2024 quase 592 mil visitantes. O especialista em orçamento público, César Lima, destaca a importância dessas cidades para a economia do país. Esses municípios hoje representam uma arrecadação de 4% do PIB e tem sido crescente o número desses municípios desde 2018. Em 2018 nós tínhamos aí 65 municípios que arrecadavam acima de 1 bilhão ano. Em 2019, 71, 2020, 82 e nós fomos para 92 municípios, demonstrando aí uma melhora na economia. Já na região Nordeste, onde estão localizados 13 municípios bilionários, destaca-se Campina Grande, na Paraíba. A cidade tem o segundo maior PIB do estado. Em 2021, houve um salto de 2,9% na arrecadação, chegando a 10,3 bilhões de reais. O resultado foi puxado sobretudo pela indústria de transformação. Na região Norte, onde 9 cidades estão entre as bilionárias, um dos destaques é Marabá. O município conta com uma força econômica mais voltada para o agronegócio, já que o PIB do setor em 2021 estava em quase 609 milhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo. Publicado edital de processo seletivo para curso técnico em enfermagem em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. O documento está no Diário Oficial Eletrônico. A seleção para ingresso, ou seja, o primeiro ano, será conduzida
pela Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, vinculada à Secretaria de Educação da cidade. Os interessados devem fazer a inscrição através do site da Escola de Enfermagem desta terça 8 a esta sexta 11 de outubro. Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter ensino médio completo no ato da matrícula. São oferecidas 30 vagas para o primeiro ano no turno da noite, onde 50% delas são destinadas à ampla concorrência e o restante destinadas para pessoas com deficiência ou com renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas com ensino fundamental ou médio, concluídos integralmente em escola pública e autodeclaradas preta, parda ou indígena, também são contempladas nesta faixa pela Secretaria de Educação. O processo seletivo acontece no domingo 20 de outubro, através de uma prova discursiva com redação sobre um tema da atualidade e ligado à área da saúde. O local e o horário da prova estarão disponíveis 5 dias antes no Diário Oficial Eletrônico, através do site da Prefeitura e da Escola de Enfermagem. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Estados e municípios produtores de minerais receberam no mês de setembro um montante acima de 492 milhões de reais referentes à cota-parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada no mês de agosto. Do valor total destinado aos entes, cerca de 98 milhões de reais vão apenas para os estados e o Distrito Federal. Minas Gerais configura como o estado que recebe a maior parcela. Ao todo, a unidade da federação conta com um valor superior a 43 milhões de reais. Já o Pará aparece na sequência com uma quantia superior a 41 milhões. Em terceiro lugar no ranking está Goiás, com um valor acima de 2,5 milhões de reais. O advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, afirma que os valores recolhidos a título de CEFEM podem proporcionar uma receita significativa para esses entes. Considerando que a atividade minerária tem como uma de suas características o exaurimento da jazida, isto é, o minério tem data para acabar, o recebimento da CEFEM proporciona recursos para planejar, fomentar e executar a diversificação econômica das atividades, buscando assim a sustentabilidade socioeconômica para além da mineração. Já entre as unidades da federação que recebem as menores parcelas estão Acre, Rio Grande do Norte e Amapá, que contam com valores aproximados de R$ 3.000, R$ 58.000 e R$ 81.000, respectivamente. Reportagem Marquesan Araújo. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.